Leitura da Resolução 303 do CONAMA. Constitui objeto da apresentação da resolução, estabelecimento de parâmetros, definições e limites para as áreas de preservação permanente, de reservatório artificial, instituição e elaboração obrigatória de plano ambiental de conservação e uso do seu entorno. Para efeito desta resolução, são adotadas as seguintes definições: reservatório artificial, acumulação não natural de água destinada a quaisquer de seus múltiplos usos. Área de preservação permanente é a área marginal ao redor de reservatório artificial e suas ilhas com a função ambiental de preservar os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica, a biodiversidade, o fluxo gênico de fauna e flora, proteger o solo e assegurar o bem-estar das populações humanas. Plano ambiental de conservação e uso do entorno de reservatório artificial. Conjunto de diretrizes e proposições com o objetivo de disciplinar a conservação, a recuperação, o uso e ocupação do entorno do reservatório artificial, respeitado os parâmetros estabelecidos nesta resolução e outras normas aplicáveis. Nível máximo normal é a cota máxima normal de operação de reservatório. Área urbana consolidada, aquela que atende os seguintes critérios: definição legal pelo poder público, existência de no mínimo 4 dos seguintes equipamentos de infraestrutura urbana: malha viária com canalização de águas pluviais, rede de abastecimento de água, rede de esgoto, áreas protegidas, áreas de preservação permanente e áreas protegidas, distribuição de energia elétrica e iluminação pública, recolhimento de resíduos sólidos urbanos, tratamento de resíduos sólidos urbanos e densidade demográfica superior a 5.000 habitantes por quilômetros quadrados. Constitui área de preservação permanente a área com largura mínima em proteção horizontal no entorno de reservatórios artificiais, medida a partir do nível máximo normal de 30 metros para os reservatórios artificiais situados em áreas urbanas consolidadas e em 100 metros para as áreas rurais. 15 metros no mínimo para os reservatórios artificiais de geração de energia elétrica com até 10 hectares, sem prejuízo da compensação ambiental. 15 metros no mínimo para reservatórios artificiais não utilizados em abastecimento público ou geração de energia elétrica, com até 20 hectares de superfície e localizados em área rural. Os limites da área de preservação permanente previsto no inciso 1 poderão ser ampliados ou reduzidos, observando-se o patamar mínimo de 30 metros, conforme estabelecido no licenciamento ambiental e no plano de recursos hídricos da bacia onde o reservatório se insere, se houver. Os limites da área de preservação permanente previstos no inciso 2 somente poderão ser ampliados conforme estabelecidos no licenciamento ambiental e quando houver de acordo com o plano de recursos hídricos da bacia onde o reservatório se insere. A redução do limite da área de preservação permanente previsto no parágrafo 1º deste artigo não se aplica às áreas de ocorrência original de floresta ombrófila densa, porção amazônica, inclusive os cerradões e os reservatórios artificiais utilizados para o fim de abastecimento público. A ampliação ou redução dos limites da área de preservação permanente, a que se refere o parágrafo 1º, deverá ser estabelecida considerando no mínimo os seguintes critérios: características ambientais da bacia hidrográfica, geologia, geomorfologia, hidrogeologia e fisiografia da bacia hidrográfica, tipologia vegetal, representatividade ecológica da área do bioma presente dentro da bacia hidrográfica em que está inserido, notadamente a existência de espécies ameaçadas de extinção e a importância da área como corredor de biodiversidade. Finalidade do uso da água, uso e ocupação do solo no entorno, impacto ambiental causado pela implantação de reservatórios e no entorno da área de preservação permanente até 100 metros.
Na hipótese de redução à ocupação humana, mesmo com parcelamento do solo através de loteamento ou divisão ou subdivisão em partes ideais, dentre outros mecanismos, não a, poderá exceder a 10% desta área, ressalvadas as benfeitorias existentes na área urbana consolidada à época da solicitação da licença prévia ambiental. Não se aplicam as disposições neste artigo a acumulações artificiais de água inferiores a 5 hectares de superfície, desde que não resulte do barramento ou represamento do curso d'água, e não localizadas em área de preservação permanente, à exceção daquelas destinadas ao abastecimento público. O empreendedor, no âmbito do procedimento de licenciamento ambiental, deve elaborar o plano ambiental de conservação de uso de entorno de reservatório artificial. Em conformidade com o termo de referência expedido pelo órgão ambiental competente para os reservatórios artificiais destinados à geração de energia e abastecimento público. Cabe ao órgão ambiental competente aprovar o plano ambiental de conservação e uso do entorno de reservatórios artificiais. Considerando o plano de recursos hídricos quando houver, sem prejuízo do procedimento de licenciamento ambiental, áreas protegidas, áreas de preservação permanente. A aprovação do plano ambiental de conservação e uso do entorno de reservatórios artificiais deverá ser precedida de realização de consulta pública, sob pena de nulidade do ato administrativo, na forma da resolução do CONAMA 9, naquilo que for aplicável, informando ao Ministério Público com antecedência de 30 dias na respectiva ata. Na análise do plano ambiental de conservação e uso de que trata este artigo, será ouvido o respectivo comitê de bacia hidrográfica, quando houver. O plano ambiental de conservação e uso poderá indicar as áreas para a implantação de polos turísticos e lazer em torno dos reservatórios artificiais, que não poderão exceder a 10% da área total do seu entorno. As áreas previstas no parágrafo anterior somente poderão ser ocupadas respeitadas a legislação municipal, estadual e federal, e desde que a ocupação esteja devidamente licenciada pelo órgão ambiental competente. Aos empreendimentos objetos de processo de privatização, até a data da publicação desta resolução, aplicam-se as exigências ambientais vigentes à época da privatização, inclusive a 100 metros mínimos da área de preservação permanente. Os empreendimentos que dispõem de licença de operação aplicam-se às exigências nelas contidas. Essa resolução entra em vigor na data de sua publicação.